Seja bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 17 do livro do Neville, de Patologia Oral, que diz respeito a algumas manifestações orais de doenças sistêmicas. É um assunto que nós, estudantes de odontologia, futuros profissionais de saúde, se você for dentista já ou está tentando concurso, que a gente precisa saber. Porque algumas dessas doenças os nossos pacientes podem ter e é nós, como cirurgiões dentistas, a gente pode ver, identificar e fazer um encaminhamento correto, né, para aquele paciente fazer o tratamento. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. A primeira manifestação oral que a gente vai estudar é a icterícia. A icterícia, ela é uma condição sanguínea caracterizada pelo excesso de bilirrubina. Esse excesso de bilirrubina, né, que é o que vai dar a cor amarela à urina, ela é muito comum em crianças, né, que acabaram de nascer, em recém-nascidos, e quando ela se acumula nos tecidos, ela resulta essa coloração amarelada, né, que vai afetar tanto a pele quanto a mucosa. A icterícia, ela tem várias causas, né, há causas patológicas, há causas fisiológicas para o acometimento dessa doença. E como eu disse, né, ela é mais presente no nascimento do bebê. Por que aquela pessoa tem essa icterícia? Primeiro, que há um resultado, né, de baixos níveis dessa atividade dessa bilirrubina, que é nada mais nada menos do que uma enzima. Quando essa enzima, que vai ser a bilirrubina, ela vai ser conjugada, né, ela vai fazer com que haja uma influência na função hepática, porque a bilirrubina ela vai estar diretamente ligada ao sistema renal, então ao fígado, aos rins, à uretra. Então, quando há ausência, né, desse fenômeno na urina, ela acaba indo na corrente sanguínea e acaba trazendo, né, essa coloração amarelada para o paciente. Só que a icterícia, ela não é só causada somente pela bilirrubina quando vai causar na corrente sanguínea. Ela é afetada também quando o paciente ele tem alguma infecção, pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, ou até mesmo quando o paciente ele está com muitas toxinas no seu corpo, que vai acabar influenciando a função hepática, como por exemplo, tá com muito álcool no corpo. Então isso pode fazer com que haja, né, uma evolução dessas doenças para formar essa icterícia, né, que é causada pela bilirrubina. E aí, traz no nosso corpo um produto de destruição das hemácias. E aí, para a gente fazer com que ela seja eliminada do nosso organismo, precisa de todo um tratamento, todo um acompanhamento, para a gente ter certeza do diagnóstico dessa doença, assim como todas as outras doenças que nós vamos citar aqui hoje, a gente precisa pedir um exame complementar, um exame laboratorial, né, que muitas vezes a gente vai conseguir identificar. E como eu disse, as manifestações da icterícia, ela ocorre tanto de causas fisiológicas quanto de patológicas. A mais comum dela, ela acontece quando há distúrbios básicos associados à bilirrubina. E isso vai fazer com que essas hemácias do sangue sejam degradadas rapidamente, porque como aquela bilirrubina, que deveria estar ali no sistema renal, cai na corrente sanguínea, ela acaba degradando aquelas hemácias e causa essa patologia para aquele paciente. E aí ela pode dar de diversas formas, tanto na anemia hemolítica autoimune, na anemia falciforme e quando o fígado não funciona corretamente, né? Como eu disse, podendo ser tanto de infecções virais, quanto de infecções bacterianas, toxinas, enfim. O paciente ele vai apresentar essa descoloração difusa, né, principalmente no olho. Quando nós pesquisamos no Google, até mesmo no próprio livro do Neville, que essa imagem eu retirei de lá, a gente observa essa coloração uniforme, amarelada, que vai dar muito no olho. Mas ela também afeta a mucosa, ela também afeta a pele. Na cavidade oral, o sítio mais acometido vai ser o freio lingual e o palato mole. Mas isso depende muito de cada caso. E em relação ao tratamento e prognóstico, ele vai variar de acordo com a causa. Então, a causa é fisiológica, a causa é patológica, a causa é congênita, a causa é hepática.
Então, tudo isso a gente vai influenciar. Geralmente, ela afeta mais crianças que acabaram de nascer. Então, é indicado, né, através do médico especializado, uma indicação em que aquele bebê, né, aquele recém-nascido é exposto a algumas luzes especiais. Geralmente essas luzes elas são azuis, mas depende muito de acordo com cada caso. E aí isso vai fazer com que haja diminuição, né, dessa cor amarela. E se for danos hepáticos, a gente precisa observar se está associado a qualquer uma dessas anemias, ou até mesmo com o fígado. E aí sim, depois de uma série de exames, o médico vai determinar o tratamento. Então não tem um tratamento assim, a gente passa um medicamento, uma vacina. Não tem o que a gente saber, porque precisa de todo o exame, que não cabe a nós, cirurgiões dentistas e cirurgiões dentistas, saber. A gente vai fazer o acompanhamento. Outra doença que a gente vai estudar é a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela não está ligada, né, com a icterícia. A icterícia a gente viu que estava ligada tanto à anemia hemolítica autoimune quanto à anemia falciforme. A anemia ferropriva, ela é um tipo de anemia que acontece por deficiência de ferro. Ela é muito comum, a gente consegue observar ela em diversos tipos de pacientes, mas geralmente ela vai afetar mulheres, principalmente as mulheres que estão em idades reprodutivas, 20, 30, 35 anos, porque essa anemia ela é formada como consequência de perda de sangue. E em mulheres, elas podem ter muito mais que os homens perda de sangue associada ao sangramento excessivo do período menstrual, né, que é chamado de menorragia, perdão. E aí, as mulheres elas também têm os surtos de crescimento em determinada idade, né, em comparação aos homens. As mulheres elas também apresentam, né, a gravidez e tudo isso pode gerar essa anemia ferropriva. Então, é muito comum acontecer esse tipo de anemia. A anemia ela é desenvolvida quando a quantidade de ferro disponível não acompanha a necessidade de ferro para a produção das células do sangue. Então, o sangue, as hemácias, as suas células brancas e vermelhas, elas precisam de ferro. Então, se você não faz a ingestão de ferro em determinados alimentos, como carnes, como brócolis, por exemplo, o corpo vai pegar de onde tem mais e aí gera essa anemia, né? Então, se eu não faço ingestão de alimentos com ferro, o meu corpo vai tirar das minhas hemácias, das minhas células sanguíneas, e aí gera essa imunodeficiência. Algumas condições para elas serem desenvolvidas, não necessariamente o paciente ele precisa ter essas 4 para desenvolver a anemia ferropriva. 1 ou 2 ele já consegue por si só ter essa doença, né? Então a gente tem a perca excessiva de sangue, né? Então as mulheres, quando elas estão naquele período da menorragia, pode vir a ocorrer. O aumento da demanda de hemácias, por exemplo, o paciente aconteceu que teve algum acidente, uma mulher que está grávida, tem esse aumento da produção de hemácias, né? E não é suficiente, porque o ferro está ocupando. A diminuição da ingestão de ferro, que é uma das causas principais, e a diminuição da absorção de ferro também. Então, todos esses fatores, quando estão juntos, né, acabam ocasionando essa anemia ferropriva. E a gente precisa saber também algumas características clínicas dessa doença, que são características que se assemelham a muitas outras doenças, como por exemplo, o paciente ele vai falar que ele está com fadiga, que ele está cansando muito fácil, que está com palpitação, uma sensação de desfalecimento, desmaio, falta de energia, mas é claro que se essa anemia ela estiver associada com outras doenças, o paciente pode ter outros sintomas. Então, cabe fazer também um exame laboratorial, né, um exame complementar, para que a gente possa diagnosticar qual é esse tipo de doença. Na cavidade oral, ela pode vir em formato de quelite angular e de glossite atrófica, né, que vai estar ligada à língua. Ou até mesmo uma atrofia generalizada da mucosa oral. Então, o paciente pode estar com a mucosa, né, da bochecha, por exemplo, atrofiada, o palato, freio lingual, freio labial, lábios podem estar atrofiados. Então, quando a gente vê aqueles sinais, aquele nosso paciente, a gente já pode falar para ele procurar um gástrico ou até mesmo médicos especializados. Me falta
o nome aqui agora, mas algum tipo de médico que é relacionado à imunidade. E aí a gente vai fazer os nossos acompanhamentos, né? A gente pede para que aquele paciente ele seja acompanhado para que a gente trate tanto aquela quelite angular do nosso paciente, que inclusive a gente tem um vídeo aqui falando sobre a quelite angular, e a atrofia para que a gente consiga, né, fazer com que aquele paciente tenha de volta o seu organismo oral recuperado. E quais são os tratamentos para anemia ferropriva? Primeiro de tudo, suplementação de ferro na dieta. Então, a gente pode fazer um encaminhamento para um nutricionista também, para que ele possa passar uma nova dieta alimentar para aquele paciente. Indicações daquele paciente utilize alguns medicamentos que tenham esse ferro, indicações de terapia, diversas formas com que a gente consiga fazer com que haja essa disposição de ferro naquele paciente. O nosso terceiro assunto de hoje é a anemia perniciosa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tanto a anemia ferropriva quanto a perniciosa, mas a gente vai ter uma parte 2 dessa aula em que a gente vai falar sobre outros distúrbios sistêmicos, como por exemplo hiperparatireoidismo e outros, enfim, hipoparatireoidismo também, enfim, aguardem semana que vem. A anemia perniciosa, ela também é uma condição que afeta a corrente sanguínea e ela é muito incomum. E ao contrário da anemia ferropriva, ela vai afetar mais homens e ela vai afetar mais idosos. A anemia ferropriva, ela também é chamada de anemia megaloblástica e ela é ocasionada por falta da colabina. Então, a colabina, que é também chamada de vitamina B12, ela é ocasionada quando há uma má absorção dessa colabina. Mas como é que tem essa má formação dessa colabina? Bom, gente, a colabina, ela é produzida pelas células estomacais, ou seja, pelas células do estômago. E como essa colabina ela é formada pelas células estomacais, elas são absorvidas por elas. Mas por algum motivo, algum fator, essas células elas não são absorvidas. E essas células estomacais, elas não conseguem fazer a sua produção. E aí, essas células estomacais, em vez de estarem produzindo a colabina, elas começam a destruir essa colabina. E aí, não há absorção dessa vitamina B12. E aí, isso gera a diminuição da colabina. Só que não é somente esse fator que causa anemia perniciosa. Há diversos outros fatores que podem estar relacionados. Mas a gente vai ver que em todos aqueles pacientes que apresentam anemia perniciosa, independente do motivo, esse que eu citei é o mais comum, né, essa má absorção da colabina, o paciente ele vai ter uma redução na capacidade de carregar o sangue no oxigênio. Então, o paciente ele vai queixar de falta de ar, ele vai queixar de desmaio, de fadiga, de fraqueza, de dor de cabeça, de dificuldade de respirar, só que ele pode ter outros sintomas se tiver associado a outras doenças, como, por exemplo, anemias. Vai que ele tem essa anemia e outro tipo de anemia. Então, isso pode piorar o caso daquele paciente. Então, a gente precisa estar atento àquele paciente para que a gente possa fazer, né, um correto acompanhamento do nosso paciente. Tá, mas eu, como cirurgião dentista, preciso saber como é que vai ser a minha manifestação oral. O paciente chega com esse sintoma, eu vou encaminhar ele para urgência, mas o que é que eu posso fazer como cirurgião dentista? Bom, primeiro, o paciente, ele vai, quando ele tem essa anemia, de 50% a 60% das vezes, ele vai afetar a língua. Então, a língua ela vai estar rachada, o paciente vai falar que está com sensação de queimação, que ele está com a sensação que a língua está craquelada, esse é o termo, que a mucosa jugal dele também está com sensação de queimação. Vamos mostrar algumas alterações, pode ter alguns tipos de lesões, e aí a gente precisa estar atento se aquele paciente está com isso. E aí a gente pode pedir tanto um exame laboratorial, um histopatológico, para que a gente possa, né, através desses exames, diagnosticar o que aquele paciente tem e fazer o correto acompanhamento. E aí o exame clínico, ele também pode mostrar essas áreas focais irregulares, tanto de eritema quanto atrofia. Então, assim como a icterícia, pode ter atrofia na mucosa oral. Então, são algumas lesões que são semelhantes que podem afetar o mesmo sítio. Qual é o tratamento para essa anemia perniciosa?
Bom, como a anemia perniciosa ela é causada principalmente por essa deficiência, né, dessa vitamina B12, que é a colabina, a gente pode fazer a administração tanto dessas ingestões intramusculares da colabina, né, que no caso aqui é a cinocobalamina, quanto a ingestão oral da colabina oral. E aí essa colabina oral, ela vai ter mais vantagem em relação ao custo-benefício. E a perniciosa é mais em casos de urgência, quando o paciente relata muitos sintomas, quando o paciente já tem aquilo há um bom tempo, a gente opta por essas injeções intramusculares. Só que é claro que isso depende de cada caso do nosso paciente, para que a gente possa definir se é certo ou se não. E por fim, a gente vai falar sobre o gigantismo. O gigantismo, ele é uma desordem muito comum. Ele geralmente é relacionado ao aumento na produção do hormônio de crescimento, né? E ao adenoma hipofisário funcional. Guardem essas palavras, adenoma hipofisário funcional, que vai estar localizado na nossa célula turca. Então, por algum motivo, uma condição de crescimento, a condição cromossômica, o paciente ele começa a ter esse gigantismo. E aí, aquele aumento daquele hormônio, ele vai acontecer quando há o fechamento dessas placas epifisárias. E a pessoa, ela começa a crescer em um ritmo muito acelerado, principalmente durante a infância. Então, a pessoa que tem gigantismo, ela precisa passar por uma série de exames, radiografias, tomografias, para que a gente possa identificar qual é a causa. E a gente vai ver, principalmente, as radiografias dos lobos frontais, né? Esse aumento da avaliação da célula turca. Então, o gigantismo, gente, ele não tem muito que a gente possa falar, mas o paciente ele vai apresentar uma altura extrema, então visivelmente você observa isso, mas quando está na adolescência, na infância, é mais difícil para a gente identificar em relação à altura. Mas ele já vai apresentar aumento de tecidos moles faciais, então quando a gente consegue observar a maxila, a mandíbula, quando a gente observa, até os dentes podem ser maiores, né, macrodontia, as mãos são grandes, os pés são grandes, então mesmo que a altura não seja tão grande, os tecidos moles, eles já começam a mostrar essa característica de gigantismo. O gigantismo, o tratamento dele vai ser primeiro a remoção cirúrgica do adenoma hipofisário, se estiver relacionado, tipo 90% dos casos está relacionado, e a gente vai fazer com que haja uma optação pela abordagem transfenoidal. Claro que nós, cirurgião dentista, a gente não vai fazer, mas a gente precisa saber todo esse tratamento. Radioterapia também pode ser utilizada, né, como método menos invasivo, e a expectativa, infelizmente, é muito pequena em comparação a outras doenças. O paciente, ele pode ter hipertensão, ele pode ter neuropatia periférica, osteoporose, doenças pulmonares e cardíacas, que vão aumentar essa morbidade, essa mortalidade. Então, infelizmente, quando o paciente ele tem esse tipo de doença, a gente sabe que a expectativa de vida dele não é muito grande. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre doenças sistêmicas que afetam, né, a cavidade oral. Eu espero muito que vocês tenham entendido todo o nosso assunto. É um assunto muito mais denso, mas que a gente precisa saber, porque pode acontecer no nosso consultório, a gente precisa estar pronto para lidar com isso. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês lembrarem do médico, que é para a gente acompanhar, digitem aí nos comentários, realmente me falhou a memória. Sigam a gente também no Instagram, @canalresumosdeodonto, e assistam nossos últimos vídeos. Bom, então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!